Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Veja bem, não me entenda mal, eu sei muito bem que o povo cristão, como um todo, acredita que o Espírito de Deus habita os nossos corpos mortais. E que, se este Espírito deixar os nossos corpos, imediatamente o pó retorna ao pó como era, e este Espírito retorna a Deus que o deu. Porém, nem tudo é o que parece ser. Prova disso? Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, aonde o apóstolo se expressou da seguinte maneira: Vós, porém, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O apóstolo Paulo disse: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, acrescenta ele, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nem todas as pessoas possuem o Espírito de Cristo, porque para possuir este Espírito de Deus é necessário primeiro nascer de novo, disse Jesus. Neste caso, podemos entender perfeitamente que nem todos os seres humanos possuem o Espírito de Deus habitando seus corpos. E mesmo assim, as pessoas permanecem vivas, humanamente falando. Elas se encontram mortas espiritualmente, mas vivas humanamente falando. Sim, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, aonde Paulo acrescenta: esse o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Paulo começa esse discurso afirmando: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Não significa que ele habita. Porém, se ele habita, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Se o Espírito de Deus de fato habita em você, então este Espírito irá te conceder vida. Mas espera aí, você não está morto? Sim, os apóstolos também não estavam mortos. Como assim que eles receberam vida? Estamos falando da vida do Espírito. Eles receberam vida espiritual. O homem que não possui este Espírito de Deus se encontra morto espiritualmente. É nesta linha de raciocínio que as Escrituras revelam este mistério. Também no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, diz: Perguntou, pois, Faraó a seus servos: Poderíamos achar um homem como este em que haja Espírito de Deus? Eles estavam falando de José. José possuía o Espírito de Deus, ao quanto os demais não possuíam este Espírito. Porém, mesmo assim, mesmo sem possuir o Espírito de Deus, eles permaneciam vivos, humanamente falando. Porém, espiritualmente, eles eram considerados como mortos por Deus. Extremamente lógico a frase que Jesus disse: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque aquele que não possui o Espírito de Deus se encontra morto em seus pecados. Também podemos entender perfeitamente porque, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, o profeta profetizou acerca de Jesus exatamente o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O profeta Isaías afirmou que o Espírito de Deus haveria de repousar sobre a pessoa de Jesus. A pergunta que se levanta é: quando exatamente isto aconteceu? Bom, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, encontramos a resposta. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O Espírito de Deus veio sobre Jesus aos 30 anos de idade. Não quando o menino Jesus nasceu. E isto aconteceu somente aos 30 anos. Isto significa que antes dos 30 anos Jesus não possuía o Espírito de Deus. Mas, mesmo assim, ele estava vivo, humanamente falando. Espiritualmente falando, ele se encontrava morto em seus pecados, como qualquer um de nós. Quer que eu prove? Provo. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, o apóstolo afirma: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando. Quando exatamente Jesus começou a praticar o bem, a curar? Somente após ter recebido o Espírito Santo. Após o batismo, sim,
Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Antes dos 30 anos, Jesus não podia praticar o bem, porque ele se encontrava morto espiritualmente. Ele foi revestido da pessoa de Cristo quando este Espírito veio do alto sobre ele. A partir daquele momento não existia mais Jesus de Nazaré, e sim Jesus o Cristo. Mas antes dos 30 anos, Jesus não possuía o Espírito de Cristo. Por isto que, humanamente falando, ele se encontrava morto em seus pecados, porque ele era apenas um ser humano como qualquer um de nós. Por isto, Jesus, antes dos 30 anos, não possuía vida em si mesmo, e nem mesmo poder para realizar qualquer um milagre. Porque quem realiza um milagre é o Espírito de Cristo através dos homens. Não são os homens que realizam milagres nessa face da terra. Veja, meu querido amigo, exatamente o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Disse o apóstolo Paulo: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Quando eles receberam? Quando eles nasceram? No ventre da mãe deles? Não. Quando eles nasceram de novo. Quando eles receberam este Espírito que vem do alto. Sim, eles receberam então este Espírito de Deus. Mas espera aí. O sistema religioso não afirma que se o Espírito de Deus não estiver em nossos corpos, automaticamente nós morremos? Está vendo que isto é um engano? Porque os apóstolos receberam somente este Espírito em idade adulta. Antes deste momento, eles não possuíam o Espírito de Deus e mesmo assim estavam vivos. Porque o ser humano não precisa de um Espírito para estar vivo humanamente falando, somente para estar vivo espiritualmente. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Os apóstolos receberam esta vida quando receberam este Espírito de Deus, que vem do alto sobre o homem. Também no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões vos deu vida. Está vendo que eles se encontravam mortos espiritualmente, humanamente falando, todos eles estavam vivos sobre a face da terra. Até o momento que eles receberam este Espírito de Deus, eles passaram a ter vida em si mesmos. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, disse Jesus, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nada tem a ver com os mortos postos lá no cemitério. Estamos falando dos seres humanos que ainda não receberam este Espírito de Deus sobre a sua vida. Os seres humanos que ainda não receberam este Espírito que vem do alto se encontram mortos em seus pecados. Neste caso, os apóstolos eram estes mortos. Quando os apóstolos ouviram a voz do Filho de Deus, eles receberam vida em si mesmo. Conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscais o conhecimento que é do alto. Portanto, repito, visto que fostes ressuscitados. Espera aí. Nenhum dos apóstolos foram ressuscitados lá no cemitério. Mas mesmo assim eles haviam recebido a vida. Que vida é esta? A vida do Espírito. Sim, a partir do momento que eles receberam vida em si mesmo, receberam este Espírito, foram revestidos de poder, eles deixaram de ser mortos, porque o homem que ainda não nasceu do Espírito se encontra morto em seus pecados. Conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, não mortos lá no cemitério. O ser humano precisa alcançar a salvação, a ressurreição dos mortos em vida? Sim, quando você vier a nascer de novo, você irá se tornar um espírito. Este espírito possui vida em si mesmo, porque este espírito é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Sim, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O homem que ainda não tem este Espírito de Cristo se encontra morto, espiritualmente falando. Ele pode estar vivo humanamente falando,
mas não possui vida em si mesmo. Prova disto é que o corpo morrendo terminou a jornada do ser vivente. Mas se este já despertou da sua verdadeira identidade espiritual que é Cristo, a morte não pode tocá-lo. Ele não é derrotado pela morte do corpo, porque ele já não é mais um corpo, e sim um espírito. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 24, diz: Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Nesta parábola do filho pródigo, é um exemplo perfeito da linha de raciocínio que Deus se utilizou para abrir o entendimento dos seres humanos. Sim, a pessoa que está afastada da sua verdadeira identidade se encontra morta em seus pecados. Esta é a verdade. Nada tem a ver com mortos ressuscitando no cemitério, conforme consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. No entanto, a pessoa que somente busca os prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Porque se ela busca satisfazer os prazeres da carne, é porque ela ainda não nasceu do Espírito. Se ela ainda não nasceu do Espírito, podemos entender porque ela busca satisfazer os desejos do próprio coração. Neste caso, esta pessoa se encontra morta porque não possui o Espírito de Cristo. Porque se de fato ela possuísse o Espírito de Cristo, não estaria buscando satisfazer os prazeres desta carne. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.